Bom dia, meninos. Damos início agora à nossa aula de matemática, tá? Gente, espero que vocês estejam em casa, tá? Nesse momento. Espero que vocês não estejam passeando, andando por aí, porque é um momento que é diferente para todos nós, né? Nós, como jovens, podemos pegar a doença, mas não sofrer grandes consequências em relação a isso. Mas nossos parentes, nossos pais, avós, podem pegar essa doença de nós e não tem a imunidade tão alta quanto a da gente, tá? E pode sofrer com as consequências que esse vírus pode causar. Para essa primeira aula, gente, o que eu quero passar para vocês, a gente vai estudar um pouquinho sobre conjuntos e conjuntos numéricos. Então, como vocês estão vendo aqui na tela, tá? Vamos dar uma entrada nesse assuntozinho, beleza? Olha só, primeira coisa que eu quero que vocês façam, tá? É observar essa charge. Aí eu quero que você faça o seguinte, vocês dêem uma pausa no vídeo, tá? Pausem o vídeo, leiam a charge e pensem um pouquinho o que vocês entenderam dessa charge. E qual o assunto matemática que envolve, né, que está envolvido nessa charge. Então, vai lá, esperar um pouquinho, tá? Beleza? Pausaram? Entenderam mais ou menos o que a charge quer dizer? Eu vou ler aqui com vocês, tá? Quando contarmos até 10, atacaremos o inimigo. Faça a contagem, Ed. O sortudo, né? Ed sortudo. Aí Ed, ele começa a fazer a contagem. Ele faz 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8 e 1. Aí vem 1 e 1/8, 1 e 2/8, 1 e 3/8, 1 e 4/8 e assim por diante, até chegar em 2, 3/8 e continuando até chegar em 10, né? Que ele tem que contar até 10. Então, gente, essa charge aqui, lembre que charge geralmente são ilustrações, né? Que serve para satirizar. Tem a finalidade de satirizar algum acontecimento que está acontecendo atualmente, ou até para criticar algo, né? Ou serve mais para comédia, envolvendo alguns assuntos. E nessa charge específica está envolvendo um assunto de conjunto, né? Envolve um pouquinho o assunto de conjunto, envolve um pouquinho o assunto de fração. Então, é em cima dessa charge que a gente vai iniciar nosso assunto de hoje. O assunto de hoje que eu vou passar para vocês, como eu já falei, é conjuntos, tá? Então, é isso. Para quem pensou aí que o assunto, né, que o assunto envolvido nessa charge realmente é conjunto, né, pelo título do assunto dá para ter uma noção, mas vamos dar início. Depois eu falo um pouco mais sobre essa charge, certo? Então, olha só, gente, o que é um conjunto? Né? O que é conjuntos? Conjuntos, como conhecemos, são uma coleção ou grupos de objetos ou símbolos aos quais chamamos de elementos. Então, por exemplo, aqui eu botei algumas imagens para ter como exemplo. Nesse primeiro exemplo aqui, ó, se vocês observar, aqui é um conjunto que envolve números, né? E está chamando esse conjunto de conjunto N. E esse conjunto N tem os elementos 1, 2, 3, 5, 4 e 6. Tá? Tem esses números aqui que são os elementos de um conjunto. Então, gente, tudo que faz parte de um conjunto é chamado de elemento, né? Cada número desse representa um elemento. Então, o elemento 1, o elemento 2, 3 e assim consecutivo. Tá? Aqui eu tenho outro conjunto que está chamando esse conjunto de conjunto A, e esse conjunto A representa frutas. Ó. Conjunto A é igual a frutas. Então, aqui eu tenho um conjunto com algumas frutas. Então, tem aqui maçã, né, 3 maçãs, tem 2 laranjas e 2 bananas. Então, lembre que cada fruta dessa representa um elemento. Eu tenho um elemento que é uma maçã, eu tenho outro elemento que é outra maçã, outro elemento que é uma terceira maçã, e assim as bananas e as laranjas. Então, aqui eu tenho um conjunto, né, de elementos, só que esses elementos aqui, nesse caso, são frutas, beleza? Aqui eu tenho aqui outro conjunto, ó, conjunto F. Esse conjunto F, ele tem algumas figuras geométricas, né? Algumas figuras matemáticas. Olha que tem um retângulo aqui, tem uma elipse, né? Parece um círculo, só que mais achatado.
tem essa figura aqui que é um pentágono, tem essa figura aqui que é um triângulo, então nós temos algumas figuras geométricas. Aqui eu tenho um conjunto que os elementos são figuras geométricas. E aqui eu tenho outro conjunto, né? Conjunto A, que também está chamando de conjunto A, o conjunto A de frutas, e o conjunto A, que nesse caso é de pessoas. Aí aqui no conjunto A tem alguns elementos que são essas pessoas, são homens e mulheres, certo? Então o que é que dá para entender daqui? Que conjunto é a reunião, né, de grupos de objetos, grupos de números, grupos de frutas, não importa o que seja, quando está reunido em grupos, nós podemos chamar de conjunto, certo? Gente, a aula pode ficar um pouco longa, né? Mas aí vai pausando, dá um descanso aí, depois volta para a aula, certo? Então vamos lá. Notação e representação de conjuntos. Representação de conjuntos. Poxa, eu coloquei 2 vezes aqui, tá? Mas desconsidera isso. Notação e representação de conjuntos, certo? Na notação para conjuntos é usada letras do alfabeto em maiúsculo. Então, por exemplo, A, B, C, D, até Z. E a representação de um conjunto pode ser feita de diversas maneiras. Vamos ver cada uma delas adiante. Gente, como vocês viram aqui nos conjuntos anteriores, nos exemplos aqui, ó, esses conjuntos aqui eles são representados por letras maiúsculas. Tá aqui, ó, conjunto N, conjunto A, conjunto F e conjunto A. Tá? Conjunto é representado por letra maiúscula. Então, aqui está alguns exemplos de representação de conjuntos. Aí aqui botou aqui, por exemplo, ó, o conjunto de todos os alunos de uma sala. Aí está chamando esse conjunto de todos os alunos de uma sala de conjunto A, certo? O conjunto musical, que tem todas as letras musicais. Está chamando esse conjunto de conjunto M. Olha que está representado por letra maiúscula. O conjunto dos números inteiros, que é aqueles números que pegam os positivos e os negativos. Então, é representado pela letra Z. O conjunto dos números naturais é representado pela letra N. Então, sempre com letra maiúscula, certo? Aí nós temos aí elementos de um conjunto. Até eu já falei um pouquinho, né? Cada número que faz parte de um conjunto, cada pessoa, cada fruta que faz parte de um conjunto é chamado de elemento. Então, olha só. Elemento de um conjunto é qualquer coisa que pertence a um determinado conjunto. Além disso, os elementos devem ser listados entre um par de chaves. Quando listamos os elementos de um conjunto, devemos separá-los por vírgula ou ponto e vírgula, de acordo com a necessidade. Então, tem aqui alguns exemplos, certo? Que basicamente está dizendo que quando a gente vai representar um elemento que faz parte desse conjunto, né? Os elementos de um conjunto, nós colocamos esses elementos entre chaves. E para separar cada elemento, nós separamos com vírgula ou ponto e vírgula. Então, como vocês podem observar aqui no exemplo, considere A como o conjunto das vogais. Então, listamos assim, ó, conjunto A vai ser a mesma coisa que A, E, I, O, U. Né? São as vogais, então o conjunto das vogais são essas. Então, tá aqui, ó, abre chaves, aí bota os elementos separados por vírgula e fecha a chave. Então, está aqui o conjunto A e seus elementos, certo? Considere B como o conjunto das cores primárias. Então, se a gente vai representar o conjunto das cores primárias, temos aqui o conjunto B, né, que chamou de conjunto B. Vai ser a mesma coisa. Abre chave, vermelho, vírgula, azul e amarelo. Aqui deveria ter uma vírgula, tá? Para representar. Então, fechou a chave, está aqui as três cores que representa as cores primárias. Então, tá aí o conjunto B. Então, representamos dessa forma, tá? Lembre que cada letra dessa é um elemento, cada cor dessa é um elemento. Quando um conjunto apresenta elementos infinitos, ou seja, que não é possível contabilizar todos os elementos, usamos a reticência, né? Que é esses 3 pontinhos aí, para indicar que o conjunto é infinito. Então, aqui 2 exemplos, gente. Ó, conjunto dos números naturais, que é representado pela letra N e tal. Já digo a vocês, de antemão, você já sabe, com certeza, mas o conjunto dos naturais sempre é representado por N. Então, N vai ser a mesma coisa que 0, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 e infinito. Lembre que o conjunto dos números naturais são todos os números positivos, a partir do 0. E já que ele é infinito, nós representamos aqui 3 pontinhos para dizer que ele está sequência, né, nessa numeração.
que conjunto dos números inteiros? O conjunto dos números inteiros é representado pela letra Z, certo? E o conjunto dos números inteiros vai pegar tanto os números positivos como os números negativos. Então está aqui representado, ó, Z é igual, o conjunto dos inteiros é sempre representado por Z, certo? Então está aqui, ó, a partir do zero vai os positivos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, infinito, e para a esquerda vem os negativos, que é menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e infinito. Um detalhe muito importante, para quem não lembra, quanto mais à esquerda esse número estiver no conjunto dos números inteiros, menor ele é, né? Por exemplo, menos 5, ele é menor que menos 1. Ou eu posso dizer que menos 1 é maior que menos 5. Quanto mais à esquerda estiver no conjunto dos inteiros, menor vai ser o número. Assim nos naturais também, tá? Qualquer conjunto. Beleza, continuando aqui. Principais formas de representar um conjunto. Principais formas de representar um conjunto. As principais formas de representar são os seguintes. Ó. Enumerar os elementos, que é como a gente viu nesses exemplos anteriores, tá? Dessa forma, separando por vírgula e tudo mais. Então, aqui, ó, o conjunto A, né? Com as vogais A, E, I, O, U. Então, esse conjunto aqui pode ser representado dessa forma. Mas ele também pode ser apresentado através de propriedade que se repete. E como é que representa isso, gente? Olha só. Exemplo. Conjunto B, né? Onde esse conjunto B vai ser uma letra, está chamando essa letra de X, porque a gente não está dizendo qual é a letra ainda. Isso pode ser para número, por exemplo, tá? Sempre começa aqui, ó, X pertencente ao conjunto A. Por que está dizendo que X pertence ao conjunto A? Porque lembre que o conjunto A é esse. E o conjunto A tem essas 5 vogais aqui. Então está dizendo que X pertence ao conjunto A, onde X é vogal. Né? Se está dizendo que esse X aqui pode ser qualquer letra, onde esse X pertence a esse conjunto A, então esse X aqui vai ser qualquer vogal que esteja nesse conjunto A. E olha que conjunto A tem uma vogal A, E, I, O e U. Então aqui esse conjunto B está representando a mesma coisa que o conjunto A. É a mesma coisa, é o mesmo conjunto. Só que está escrito de forma diferente, tá? Porque a gente pode apresentar conjuntos dessas duas formas, certo? Além dessas duas formas, nós temos uma terceira forma de representar, que é através do diagrama de Venn. Olha só, eu posso pegar esse conjunto A aqui, por exemplo, né, que é o exemplo que está ali, pego esse conjunto A e vou representar esses elementos do conjunto A em forma de diagrama de Venn. Então, é só fazer uma elipsezinha, tá? Tipo um ovo. E dentro dessa elipse, você coloca todos os elementos que fazem parte do conjunto. Então, tá aqui o conjunto A, que tem os elementos A, E, I, O e U, tá? Então, essas são as 3 formas de representar conjunto. Através de enumeração de elementos, através de propriedade, né, que se repete, ou através de diagrama de Venn. Na matemática, também admite a existência dos conjuntos vazios, que não tem nenhum elemento, tá? Que é sem elemento. E esses conjuntos vazios eles são representados por 2 chaves, onde não tem nada dentro, ou pode ser representado por esse zerinho cortado, certo? Essas 2 formas de representam que o conjunto é vazio. E nós também podemos representar conjunto unitário, né? E o conjunto unitário é aquele que só tem um elemento. Então tá aqui, ó. Conjunto vazio pode ser representado dessa forma ou dessa forma, tá? Isso representa que não tem nenhum elemento dentro do conjunto, então ele é vazio. Ou eu posso representar com esse zerinho cortado. Ou eu tenho um conjunto unitário, que é aquele conjunto que só vai ter um elemento. Aqui está representado na forma de diagrama de Venn, tá? Olha que o conjunto A só tem um elemento dentro, que é uma maçã. Então, eu posso dizer que esse conjunto A só tem um elemento. Então, é um conjunto unitário. Nós vemos aí agora a relação de pertinência. Relação de pertinência. Pertinência é a característica associada a um elemento ao qual faz parte de um conjunto.
Quando queremos indicar que um elemento pertence a um conjunto, usamos o símbolo pertence. Então, esse símbolozinho aqui que a gente utiliza, né, esse ezinho aqui, que a gente utiliza para dizer que um elemento pertence ou não a um conjunto. Pertence, tá? E quando queremos indicar que um elemento não pertence a um determinado conjunto, usamos o símbolo não pertence, que é esse símbolo aqui, certo? Então, nós podemos utilizar esses dois símbolos. Então, vamos lá. Pertence é um ezinho e não pertence é um ezinho cortado, tá? E como é que isso é utilizado, gente? Olha exemplos aqui, ó. Por exemplo, 1 pertence ao conjunto dos números naturais. Não pertence? Porque 1 está dentro do conjunto dos naturais. Então, eu posso dizer assim, ó, que 1 pertence aos naturais. Olha cá, 1, um ezinho e N. 1 pertence aos naturais. Outro exemplo, João pertence ao conjunto dos alunos da sala. Tá? Claro que essa sala aqui é um exemplo, é fictício, tá? Mas se na sala de vocês tem um João, então eu poderia dizer que o João, ele pertence à sala, né? Aos alunos da sala. Então está representando esse conjunto da sala como conjunto A e João pertence ao conjunto A. Outro exemplo, 0,5 pertence ao conjunto dos números reais. Que o conjunto dos reais, a gente vai ver um pouco à frente, que é um conjunto que pega tanto número positivo, negativo, número fracionário, número decimal, a gente vai ver isso depois, certo? Mas aqui, ó, tá dizendo que 0,5 pertence aos reais. 11 pertence ao conjunto dos números primos. 11 pertence ao conjunto dos números primos porque 11 é primo, né? Lembra que número primo é aquele número que só tem 2 divisores, só divide para um e para ele mesmo, certo? Lembre dessa informação. E aqui está dizendo que B não pertence ao conjunto das vogais. Olha só, B não pertence ao conjunto das vogais. Logo, B não pertence a A. Lembre que o conjunto das vogais que a gente viu lá nos exemplos anteriores chamava de conjunto A, né? Conjunto das vogais e conjunto A. Então, eu posso dizer aqui ó, que B não pertence ao conjunto A, porque B não é vogal, certo? Continuando aí, nós vamos ver agora um pouquinho dos conjuntos numéricos. Gente, já está terminando, tá? Daqui a pouco termina. A gente só vê agora os conjuntos e a gente encerra o assunto por hoje, certo? Conjuntos numéricos. Então, o primeiro conjunto que a gente vai ver aí do conjuntos numéricos é o conjunto dos números naturais. E, gente, eu sei que vocês já sabem o que é o conjunto dos números naturais, tá? Mas vamos só relembrar aqui rapidinho. O conjunto dos números naturais, ou conjunto dos inteiros não negativos, que pode ser chamado dessa forma também, representado pelo símbolo N, é a nossa principal ferramenta de contagem, né? É o que a gente utiliza mais para fazer contagem. Eles são basicamente os números que usamos para contar, por exemplo, 2 carros, 12 ovos, 3 pessoas, 4 casas. Então, são um conjunto que a gente utiliza para praticamente tudo no nosso dia a dia. E como a gente já viu antes, o conjunto dos naturais, ele vai pegar todos esses elementos aqui positivos a partir do zero. Ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, infinito. Tá? Então, todos os números positivos é um número natural. Aí temos ali o zero, é também um elemento de contagem. Por isso, ele faz parte do conjunto dos naturais. Porém, em matemática, podemos trabalhar com os números naturais sem o zero, onde simbolicamente representamos dessa forma. Gente, se eu quero representar o conjunto dos naturais sem o zero, tirando o zero, ó, porque nesse exemplo aqui anterior tem o zero incluso, né? Porque o conjunto dos naturais inclui o zero. Se eu quero pegar o conjunto dos naturais tirando o zero, então eu represento dessa forma. Ó. Conjunto N, né? Só que aí tem um asteriscozinho que fica representado aqui em cima, na parte superior direita. Aqui ficou no meio porque na digitação é ruim de colocar, mas fica
geralmente aqui em cima, esse asterisco. Isso aqui representa que é o conjunto das naturais tirando o zero. Olha que começa no 1. 1, 2, 3, 4, 5, infinito. Então aqui é o conjunto das naturais menos o zero. Aí nós vemos aí o conjunto dos números inteiros. Eu já falei um pouquinho também antes que o conjunto dos números inteiros é aquele conjunto que vai pegar tanto os números positivos como os números negativos, certo? Então, olha, ó, o conjunto dos números inteiros é formado por números positivos e negativos. Esse conjunto é infinito nos dois sentidos, certo? Então, aqui, ó, é representado pela letra Z. Então, começa aqui do zero, é como se fosse a origem no meio. Para direitos positivos, 1, 2, 3, 4, 5 positivo e assim por diante. Tá faltando aqui a reticência, né, para dizer que é infinito. Mas aqui, ó, todos os números positivos. E aqui todos os números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e infinito. Tá? Também está faltando a reticência. Mas aqui é o conjunto dos números inteiros, certo? Nós podemos representar esse conjunto dos números inteiros na reta numerada. Na reta numérica, né? Olha só aqui a reta numerada, gente. Aqui no meio fica o zero, tá? Para direitos positivos, é como se fosse uma réguazinha contando os centímetros. E para a esquerda, os negativos. Então, tem um positivo, dois positivo, 3, 4, 5, 6, infinito. Essa seta indica que é infinito para a direita. E aqui é a mesma coisa, infinito para a esquerda, certo? Então, a gente pode representar na reta numerada esses números. Veja que todo número natural é inteiro, mas nem todo número inteiro é natural. Dizemos que o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Gente, essa parte aqui só está representando o seguinte. Lembre que o conjunto dos naturais é aquele conjunto que pega somente os números positivos, não é? Aqui, ó. Só os números positivos. 1, 2, 3, 4, 5, infinito. Olha que esses números positivos aqui, ó, todos esses números aqui, eles fazem parte do conjunto dos inteiros, ó. 1, 2, 3, 4, 5, infinito. Então, todos os elementos de um conjunto de naturais, ele está dentro do conjunto dos inteiros. Se ele está dentro do conjunto dos inteiros, isso significa que os naturais está contido dentro dos inteiros. É justamente o que está representando aqui, tá? Olha só, o conjunto dos naturais está dentro do conjunto dos inteiros, beleza? E outra coisa aqui, está dizendo que todo número natural é inteiro, porque a gente já viu que faz parte do conjunto dos inteiros. Mas nem todo número inteiro é natural. Por que isso? Porque se eu pegar, por exemplo, menos 2, ele faz parte dos inteiros, mas não faz parte dos naturais. Então, nesse caso, não faria parte dos dois conjuntos, certo? Próximo conjunto aí é o conjunto dos números racionais, tá? Aí lembra daquela banda, né, os Racionais. Mas, gente, olha só. Ele é representado pela letra Q. O conjunto dos números racionais é representado pela letra Q. Então, com a necessidade de descrever parte de algo inteiro, surgiram as frações. Lembra, gente, que fração representa parte de um inteiro, né? Ah, eu quero um pedaço de um bolo, eu estou pegando uma fração desse bolo, certo? Se eu tenho um conjunto de pessoas, se eu pego, sei lá, num conjunto de 10 pessoas, eu pego 2 pessoas, né, e coloco num grupo, sei lá, eu separo essas 2 pessoas, eu estou pegando uma fração desse grupo, né? Que nesse caso a fração seria um quinto desse grupo aí, de 10 pessoas. Então, fração representa parte de um inteiro, lembra aí. Quando adicionamos as frações aos números inteiros, obtemos os números racionais. Gente, os números racionais, o conjunto dos números racionais, ele é praticamente o conjunto dos inteiros, né? Que pega todos os elementos inteiros, só que acrescenta as frações nesse conjunto dos inteiros. Aí, quando você acrescenta essas frações, aí nós temos o conjunto dos racionais. Então, tá aqui um exemplo. Exemplo não, né? O conjunto dos racionais é representado pela letra Q, como a gente já viu aqui em cima. E qual é o conjunto dos números racionais? É qualquer número positivo ou negativo e que pode ser escrito em forma de fração. Certo? Então, por exemplo, aqui menos 2 quintos, 4 terços, 5, sei lá, 10 meios, 15 sobre 7. Qualquer fração é um número racional. Beleza? Vamos lá.
Observe que todo número inteiro é racional, mas nem todo número racional é inteiro. Por exemplo, -1 é inteiro, é um número inteiro, né, do conjunto dos números inteiros. E é racional, né, porque -1 também faz parte do conjunto dos racionais. Mas 4/3 é racional e não é inteiro. Por quê? Porque é uma fração e fração não faz parte do conjunto dos números inteiros, né, dos números do conjunto Z, que é o conjunto dos números inteiros, não faz parte. E por isso que qualquer número inteiro é racional, mas nem todo racional é inteiro. Assim, nós podemos dizer o seguinte, ó, o conjunto dos números inteiros está contido no conjunto dos números racionais. Aquele negócio, gente, os naturais estão dentro dos inteiros e os inteiros estão dentro dos racionais. Isso significa que qualquer número natural, qualquer número inteiro é racional. Beleza? Então, esse é o conjunto dos racionais. Conjunto dos números irracionais. E o conjunto dos irracionais, gente, é representado por IR. IR, certo? O conjunto dos números irracionais é composto por todos os números que não são possíveis de se descrever como uma fração. É o caso das raízes não exatas, como, por exemplo, Oxê, ficou meio estranho aqui, né? Porque aqui deveria ser raiz de 2. Então, raiz de 2, raiz de 3, raiz quadrada de 5. Essas três raízes aqui, que não são raízes exatas, eles são números irracionais. Não faz parte dos números racionais, nem dos naturais, nem dos inteiros. É irracional por quê? Porque esses números a gente não pode representar como fração. Isso não é um número natural, né? Porque, por exemplo, aqui, a raiz de 2 não é a mesma coisa que 2. Raiz de 3 não é a mesma coisa que 3, tá? O resultado de raiz de 2 é só pensar, lembre, um número que multiplicado por ele mesmo dá 2. Teria que ser 1, alguma coisa, então é um número decimal, certo? E esse número decimal não pode ser escrito em forma de fração. Então, esses três números aqui são irracionais. Outro número irracional que a gente tem, que é muito conhecido também, é o π, né? Esse número π. Lembre que π, ele vale aproximadamente 3,14, 15, 9, um monte de número aí, é infinito, tá? As casas decimais. Então, ele é um número irracional também, certo? Este conjunto não está contido em nenhum dos outros três, ou seja, nenhum número irracional é racional, inteiro ou natural, e nenhum número natural, inteiro ou racional é irracional. Então, olha só, gente, se o conjunto dos irracionais ele não faz parte dos outros conjuntos, né? Ele não está contido nos outros conjuntos, nem os outros conjuntos estão contidos nele, então ele é um conjunto à parte. Ele fica sozinho, né? Esse conjunto aqui é isolado. Temos aqui os três conjuntos, onde a gente já viu que os naturais é dentro dos inteiros, que é dentro dos racionais, só que os irracionais ficam à parte. É um conjunto específico, né? Diferente. E o último conjunto aqui para a gente finalizar, que é o conjunto dos números reais. Conjunto dos números reais. Da reunião do conjunto dos números racionais com os números irracionais, obtemos o conjunto dos números reais. Podemos dizer que o conjunto dos números reais é formado por todos os números que podem ser localizados em uma reta numérica. Assim, todo número que é irracional é real, assim como os naturais, inteiros e racionais. Gente, basicamente é que o conjunto dos reais ele vai pegar todos os outros conjuntos, né? Qualquer elemento que faz parte desses outros 4 conjuntos que nós vimos é real. Então, se eu pegar, por exemplo, 5 sobre 3, uma fração, que é um número racional, é um número real. Porque qualquer elemento que está nos racionais é real. Se eu pegar um número natural, por exemplo, 5. 5 é um número natural, mas também é um número real. Por quê? Porque esse conjunto dos naturais ele faz parte do conjunto dos reais. O conjunto dos reais vai pegar todos os outros conjuntos, todos os outros elementos.
Então, gente, olha aqui representado. Ó. Conjunto dos reais, esse grandão aqui, representado pela letra R. Está aqui os outros três conjuntos dos naturais, inteiros e racionais. E está aqui o conjunto dos irracionais. Observa que os reais pega tudo. Então, qualquer elemento do outro conjunto é real. Beleza? É isso. Pronto, como a gente terminou o nosso assunto, aí eu tenho aqui algumas questõezinhas para vocês responderem, certo? Algumas questões para vocês responderem. Gente, antes de responder isso aqui, né, que vocês que vão responder, vamos analisar a charge lá que apareceu no começo do vídeo. Olha que a charge é essa da mesma aqui, tá, gente? Olha só. Então, como é que diz a charge? Ó? Quando contarmos até 10, atacaremos o inimigo. Faça a contagem, Ed Sortudo. Aí Ed Sortudo começa a fazer a contagem. 1 oitavo, 2 oitavos, 3 oitavos, como a gente viu lá no início, certo? Aí, gente, o que é que dá para entender dessa charge? Dá para entender que ele utilizou o assunto de conjuntos, que na verdade utilizou o conjunto dos números racionais, né? Porque olha só, está tudo representado em forma de fração aqui. Se está representado em forma de fração, é um número racional. Então faz parte do conjunto dos racionais. E outra coisa, ao invés de ele contar 1, 2, 3, 4, 5 até 10, né, que ia ser rapidinho para fazer o ataque, ele preferiu utilizar os números fracionários para que demorasse cada vez mais, não é? Porque eu acho que o Ed Sortudo, ele deve estar com medo de fazer o ataque e ele quer que demore cada vez mais. Então ele faz a contagem, né? Se ele faz 1 oitavo, 2 oitavos, até chegar a 6 oitavos, 8 oitavos, que representa 1, né? Depois de 6 oitavos, se vocês observar aqui, representa 1, 6 oitavos, aí vem 8 oitavos, que representa 1, por isso que vem 1 logo depois. Aí depois vem 1 e 1 oitavo, 1 e 2 oitavos, 1 e 3 oitavos, até chegar em 1, 7 oitavos, para chegar em 2, porque ia ficar 1, 8 oitavos, que dá representa 2, né? Porque 8 sobre 8 dá 1, 1 mais 1, 2. Então ficaria 2, 2 e 1 oitavo, 2 e 2 oitavos. E assim ele fazendo essa contagem vai demorar, demorar e demorar até chegar na contagem 10. Então, a sátira nesse caso aí é isso, né? Até na cara dele representa que ele está com medo, ó. E já que ele está com medo, ele faz a contagem de forma devagar para que demorasse cada vez mais esse ataque, certo? Então é isso, essa charge diz isso, né? Assim, mais ou menos isso. E, gente, vocês vão responder essas questões. Então, a primeira questão é essa. A charge é a mesma, só que aqui está dizendo um enunciadozinho que vocês vão fazer a resposta, certo? E aqui tem essa outra charge que vocês vão observar e analisar. Analisa a charge abaixo. Eu também te amo, mas nunca podemos ficar juntos. O 3 fala para o 5. Mas por que, amor? Ela fala, somos primos. Ou seja, ela está dizendo a ele, né, que nunca vão poder ficar juntos porque são primos. E ele fica sem entender o porquê. Então, gente, o que é que vocês vão fazer nessa charge? Na sua opinião, o que a charge quer nos dizer? E a outra pergunta que faz aí, qual o conteúdo relacionado na sátira? Tá? Então, respondam no caderno de vocês e vocês vão enviar para mim no grupo, certo? Então, responda essas duas questões aí, essa primeira e essa segunda questão no caderno. Lembre que na resposta no caderno, gente, vocês vão colocar lá, fazer um cabeçalho, né? Botar o nome de vocês, a turma, a data, né? O conteúdo e o professor, que saia na foto também, certo? Então, respondam e me enviem no grupo, tá? Eu aguardo a resposta de vocês para que vocês obtenham nota e eu esteja sempre avaliando o progresso de vocês, certo? Bons estudos e até o próximo, certo? Valeu!